Boa tarde. Estamos novamente estudando a Bíblia na segunda-feira e todos vocês são bem-vindos na nossa live. Esta segunda etapa eu estou trabalhando as parábolas de Jesus Cristo. Nós já vimos que parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e nos sermões, dos ensinos de Jesus Cristo, com a finalidade de esclarecer verdades espirituais e transmitir os ensinos de Jesus Cristo. Hoje nós vamos buscar entrar um pouquinho nessa razão aqui, dentro desse conjunto de parábolas dos discursos de Jesus. Nós vamos trabalhar hoje esse tema aqui, a razão dele falar em parábola. Então, eu trouxe hoje algumas delas, no nosso entendimento, algumas delas, dessas razões, porque Jesus usou e falou por meio de parábolas. Uma dessas razões, é certo que Jesus queria que todos que o ouvissem o compreendessem, entendessem a sua mensagem. Se ele quer atingir a todas as pessoas que ele ama, então ele na verdade está facilitando o entendimento e a compreensão dos seus ouvintes, porque ele quer transmitir essa mensagem. Então este é um dos motivos por que ele usou, Outro motivo, outra razão por que Jesus usou as parábolas para as pessoas que o ouviam, para explicar verdades espirituais complexas de uma forma simples. Está muito difícil de compreender? Ele então vai e esclarece, facilita a linguagem. O meu vocabulário, a minha maturidade é menor, eu abaixo a minha linguagem e transmito a você de uma forma bem simples, capaz de não haver dúvidas na compreensão do que eu quero explicar. Este também é um dos motivos de que ele usou, o que ele falou em parábola. E esse aqui, de uma forma bem didática, para que Jesus falou por parábolas? Por quê? Para responder a perguntas e questionamentos e tirar as dúvidas. Nós encontramos nos relatos do Novo Testamento momentos em que os seus discípulos, passado o fato acontecido, a gente percebe os discípulos interpelando Jesus no particular, perguntando a ele: mestre, o que mesmo você quis dizer com isso? Então Jesus sempre respondia as perguntas, esclarecia alguma coisa que não ficou bem clara, e olha que ele já estava falando em parábolas, para tirar qualquer dúvida, que o seu ensino não ficasse com nenhuma dúvida. Essas são mais de uma razão, Por que ele falou em parábola? Esse autor colocou, porque era um método de ensino muito comum nos tempos de Jesus. Olha que interessante. Por que ele usou a parábola? Porque na época que ele estava no mundo, era muito comum, era uma forma de comunicação, era uma maneira de explicação bem conhecida, bem corriqueira, Estava na cultura, estava no prato, estava na família, estava no comércio, estava na agricultura, estava na linguagem de todos à sua volta. Então, por que ele falou em parábola? Porque era um método de ensino muito comum no seu tempo. Por isso que ele usou parábola. Outro motivo, em suas parábolas, Jesus costumava sempre usar figuras que seus ouvintes entendessem. Aí entra na praticidade da sua comunicação. Exemplo: comida, casamento, natureza, relação entre um pai e um filho. Então, figuras que as pessoas, os seus ouvintes, compreenderiam por serem
do seu cotidiano, da sua lida diária, né? Falar do plantio para quem trabalha na agricultura é fácil, né? Vai ser muito fácil ele entender a semente plantada na terra. O agricultor vai pegar logo, entendi. Então são figuras fáceis e que está dentro do cotidiano das pessoas. Por que Jesus falava em parábolas? Porque elas eram histórias simples que explicavam realidades difíceis de entender. Jesus está trazendo uma realidade nova, espiritual, em que os homens não estão tão acostumados assim, não é? Como a salvação e o reino de Deus, por exemplo. Esse é o objetivo de Jesus em abrir o seu discurso com parábolas. Ele quer esclarecer acerca desse tema, da salvação que ele veio trazer, veio entregar a essas pessoas que o ouviam, né? E falar sobre o reino de Deus. Este reino é que vai ser agora explicado de uma forma bem didática, para que as pessoas compreendam e passem a entrar e a caminhar nesse reino que Jesus veio trazer. Por que Jesus falava em parábolas, né? Estas são algumas das razões de que eu trouxe hoje. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Se Jesus quer que as pessoas compreendam essa boa notícia, então é muito coerente que ele utilize da linguagem de parábolas, por meio de parábolas, para que as pessoas compreendam o que ele de fato quer explicar. E olha que há muita dificuldade para nós homens, não é? Nesta compreensão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer, não é? Daquilo que Deus planejou. As maiores dificuldades somos nós mesmos, né? A gente tem dificuldade em tirar a visão daquilo que a gente já está acostumadamente a fazer diariamente, para colocar uma metodologia nova, uma maneira nova de fazer, de atingir outros resultados. E Jesus quer desviar a vida, a atenção e entendimento das pessoas do cotidiano para a sua pessoa, a sua obra e o seu reino. E isso trouxe dificuldades, porque todo ser humano tem dificuldades com a chamada mudança, não é? Você lança uma ideia, todos acham maravilha, vai dar certo, só que você precisa mudar de cadeira. Você tem que passar essa cadeira e sentar ali. Ah, não, mas aí vai demorar até eu sair dessa cadeira para ir para o outro lado. Então esse é o nosso problema. Nós estamos acostumados e defendemos e brigamos para nós ficarmos sempre naquilo que nós somos. Nós não queremos mudar, alterar o curso, né? Ir um pouquinho mais. Nós não gostaríamos de sair dessa situação. Então Jesus está interessado em que as pessoas, todas elas, né? Não só as letradas, as estudadas, mas as que não tinham letra, que não estudaram nada, fossem atingidas, né? Fossem esclarecidas acerca dessa mensagem. E o seu interesse é que tanto uns quanto os outros compreendessem a mensagem do Evangelho. Aqui, algumas razões porque Jesus usou o seu discurso, o seu ensino, falando por meio de parábolas. Na próxima oportunidade, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre uma expressão bem interessante que Jesus usou nas suas parábolas como introdução, que é a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito interessante, porque todos nós temos ouvido para ouvir. Eu fiquei me perguntando quando eu li isso, né? Quando estava fazendo o estudo, que será a terceira aula, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu fui pesquisar e buscar a compreensão. Se ele está falando uma linguagem tão simples que até a pessoa, sem instrução nenhuma, possa compreender, por que ele usa a expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça?
na próxima aula. Uma boa tarde a todos. Nos acompanhem.